Olá, turma de automação, aqui é o professor Lucas, gravando essa pequena videoaula aqui para a gente fazer uma recordação do ponto que a gente parou a nossa aula de microcontroladores, lembrando que o nosso último tópico de discussão em sala foi a questão de interrupções, né? Então, vou dar uma passada rápida nos slides aqui, como é um tópico de revisão, só para a gente reacender um pouquinho essa ideia que foi passada há 2, 3 semanas aí, beleza? Então, o que seriam interrupções? Interrupção é exatamente aquilo que interrompe, né? Causa uma paralisação de algo para buscar informação ou para realizar outra ação. Tá? Então, essas interrupções em um microcontrolador são tratadas diretamente pelo hardware. Então, a interrupção paralisa o que está acontecendo, busca uma função específica para ser executada e faz essa função, depois retorna exatamente ao ponto em que o programa estava sendo executado. Tá? Então, basicamente, é você deixar de fazer alguma coisa para tratar outra que é mais importante, que está exigindo sua atenção. Beleza? A gente tem no grupo de microcontroladores algumas interrupções especiais ou principais. Tá? A gente vai discutir cada uma delas aí. O primeiro tipo de interrupção são as interrupções de timers. Tá? Acontece quando o contador estoura. Então a gente tem um contador aí, seja de 8 bits ou 16 bits. A gente tem nomes específicos para esses contadores. Tá? Então esses tópicos aqui, ó, TMR0, TMR1, são os nomes dos contadores. Um contador de 8 bits, no caso de TMR0, e um contador de 16 bits, no caso do timer 1, TMR1. Beleza? Então, esses contadores vão contando, dependendo do que for necessário, a que eles estão associados, e no momento em que eles chegam no ponto máximo, eles emitem uma interrupção. Então, é uma interrupção que sinaliza o estouro do contador, que a contagem chegou no limite máximo. Beleza? Eles podem estar associados diretamente a um clock externo, a um clock interno do microcontrolador, depende do que a gente está contando. Tem um outro tipo de contador, que é o TMR2, também de 8 bits, que ele vai estourar a partir de um valor que a gente define. Então, já não é no máximo dele. E esse valor é definido pelo registrador especial PR2. Beleza? Segundo tipo de interrupção é a interrupção externa. Normalmente está ligado à porta RB0. Principalmente se a gente estiver falando do nosso controlador PIC 16827, né? Que é o que a gente está 627, que é o que a gente está trabalhando, e a maioria dos PICs 16. Beleza? Então, quando a gente tem essa porta RB0 configurada como entrada, ela vai gerar uma interrupção sempre que notar uma borda de subida ou uma borda de descida, ou nunca vai conseguir fazer as duas identificações de forma simultânea. É diferente desse terceiro tipo, que é a interrupção por mudança de estado. A mudança de estado está associada às portas RB4, RB5, RB6 e RB7. Nesse caso, a gente não precisa configurar se a interrupção vai ser por borda de subida ou por borda de descida. Ela consegue interpretar as duas situações como sendo uma mudança de estado, e a interrupção é gerada simplesmente pela mudança de estado. Beleza? Outro tipo de interrupção é a interrupção de fim de escrita da EPROM, que é a nossa memória programável lá. Essa EPROM ela é muito lenta de ser escrita, então sempre que a gente for utilizar, acessar essa EPROM, escrever essa EPROM, a gente vai ter essa rotina de escrita como interrupção para avisar quando essa escrita é finalizada, para a gente não precisar que todo o sistema computacional fique esperando que a escrita seja realizada, de forma que o sistema computacional possa se dedicar a outras tarefas e não somente à espera dessa escrita. No momento em que a escrita é realizada,
surge uma interrupção para avisar que a escrita acabou e que aquele recurso computacional está disponível. Outro tipo de interrupção de comparador. Quando a gente realiza uma comparação, esse tipo de interrupção avisa que a comparação mudou de estado, né? Ela deixou de ser falsa para verdadeira, ou deixou de ser verdadeira para falsa. Essa comparação a gente pode associar também à interrupção CCP. A gente só tem que ter o cuidado seguinte: essa CCP indica quando a comparação acaba. A interrupção de comparação indica se a comparação é verdadeira ou falsa. Tá? Então, é uma diferença básica entre as duas, apesar das duas estarem associadas a um trabalho de comparação. Por fim, a interrupção da USART. USART é um tipo de porta de comunicação, é uma comunicação serial que a gente vai ter no nosso microcontrolador. E essa interrupção indica quando um dado foi recebido e quando um dado foi enviado. Então, se a gente está num tipo de comunicação serial, a gente precisa desse tipo de interrupção para reservar espaço no sistema para falar, ó, tem informação chegando, ou, ó, acabei de enviar informação, então a parte de enviar o que precisava ser enviado já está correto. Eu preciso esperar algum retorno do periférico ou do destinatário dessa informação. Então, quando a gente tem comunicação serial, a interrupção é da porta USART aí, da comunicação USART. Então, basicamente, como que a gente vai tratar esse tipo de interrupção? Quando a interrupção acontece, a gente armazena na pilha a próxima linha que seria executada se não tivesse a interrupção. Nesse momento em que a próxima linha de execução foi armazenada, a gente desvia a execução do programa para o endereço fixo de memória, que é o endereço que trata as interrupções que acontecem. Normalmente, esse endereço está na posição de memória 4 do banco de memória 0. Tá? Isso daí costuma ser um padrão nos PICs. Ao final da interrupção, ou seja, a gente vai para esse endereço de memória. Nesse endereço de memória, a gente vai ter uma rotina a ser executada. Quando essa rotina acaba de ser executada, a gente fala que a interrupção foi concluída. A rotina que a interrupção levava a ela finalizou. A gente executou todas as linhas do código de interrupção. No momento em que não há mais interrupção, não há mais código de interrupção para ser executado, o que ele faz? Ele busca lá naquela pilha de memória onde a gente armazenou a informação que estava sendo executada antes da interrupção acontecer e retoma essa posição de memória a partir da pilha. Ou seja, o programa para executar a interrupção. Quando a interrupção finaliza, ele retoma o programa exatamente da mesma posição onde ele parou. Beleza? Então, turma, a revisãozinha de interrupções é essa daí. Na sexta-feira eu posto um vídeo para vocês falando sobre os nossos registradores especiais, tá? Que tem questões relacionadas a eles na nossa lista de exercício. Então, vocês podem deixar essas questões, quem está com dúvida, para a gente resolver na sexta-feira. Beleza? A nossa apostila tem essas informações, tanto de interrupções quanto de registradores. E agora, no segundo horário, eu vou estar numa live com vocês. Eu compartilho o link aí no Google Classroom para vocês. Para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, seja sobre a matéria, ou seja esse novo tipo de interação nosso. Beleza? Um abraço para vocês.